dia aqui, finalmente eu consegui um tempinho do Caju para conversar. Vim buscar eles no aeroporto. Então o Lucas vai ter que se superar na edição para deixar a minha voz com o mínimo de gaguejada possível, menos do que eu já normalmente já gaguejo. Boa sorte, Lucas. Bom, obrigado, Caju, por falar com a gente. Nós tínhamos combinado esse papo lá em São Paulo no campeonato, mas o Roberto e eu estávamos jogando e acabou que o nosso técnico impôs algumas situações estúpidas e a gente não conseguiu conversar. Então, microfone que não existe, eu estou gravando do celular, é seu, pode falar com a gente. É um prazer enorme primeiro estar conversando com vocês, porque quando a gente vai falar de basquetebol, é sempre importante estar no meio dos basqueteiros, pessoas que vivem, que amam, que têm paixão pelo basquete. Eu fico à sua disposição para responder o que você quiser, dentro dos meus conhecimentos, dentro da minha filosofia de vida, dentro do basquete. Bom, você faz parte do Clube All Star e a gente queria saber um pouquinho como que você entrou no basquete sobre rodas, como que criaram o All Star. Eu sei que a história é enorme, se puder resumir. A minha vida, eu sempre fui técnico de basquetebol. Trabalhei no Clube do Rio, do Paysandu, na Tuna, as grandes equipes do meu estado. E sofri um acidente, fiquei numa cadeira durante um tempo. E fui convidado através do Departamento de Educação Física do meu estado a trabalhar com pessoas com deficiência. Logo no início, confesso eu, que achei meio esquisito o basquetebol na cadeira. O que eu poderia fazer para adaptá-lo? E eu comecei a ver meus conhecimentos do basquetebol de andante, que eu tive o prazer de fazer vários cursos, e comecei a jogar para eles. E na época que eu fiquei na cadeira, eu comecei a analisar como as pessoas eram excluídas quanto a uma deficiência. Eu senti isso na pele quando eu fiquei na deficiência. Todo mundo, quando eu fiquei, queria saber como ficou o Caju. Depois de passar 10, 15 dias, ninguém nem me visitava, nem para me dar um cafezinho. E a minha esposa, que foi a grande guerreira nessa história toda. E ali eu decidi fazer um trabalho. Comecei a me qualificar, ler, estudar, e tive o prazer de ir em Stoke Mandeville, no campeonato, onde era Bradecar, que tomava conta do basquetebol. Saudade da Bradecar. Através do professor Gilson Ramos, eu fui como a primeira vez técnico da seleção brasileira, por coincidência feminina. E dali eu visitei um hospital de lesionado medular e começou a me despertar essa curiosidade, esse tesão. E no chão do hospital existe essa logomarca, que hoje é a logomarca do All Star. Eu bati uma foto e disse que eu ia criar as Estrelas da Roda. Aí criei o Clube dos Deficientes Físicos do Pará, All Star Roda. Esta foi a criação do All Star Roda. Nossa, que legal, você teve em Stoke Mandeville? Eu estive em Stoke Mandeville, Sérgio Coelho, Sérgio Castro, pessoas que me introduziram praticamente no esporte para pessoas com deficiência, especial basquetebol, porque eu tinha raízes do basquetebol. Eu não caí de paraquedas no basquetebol. Eu tinha tido o prazer de participar de campeonatos brasileiros de andante, campeonatos brasileiros universitários, tem para Paramaribo e em Colorado, Estados Unidos, participar de uma clínica de basquetebol de andante. Então a minha vida era basquetebol. Eu fui ex-jogador de basquete. Então isso daí só fez crescer meu conhecimento e a curiosidade de trabalhar com basquetebol em cadeira de roda. E foi o início do All Star. Como você vê o atual cenário do basquete sobre rodas no Brasil? O que estão fazendo de bom, o que estão fazendo de ruim, o que daria para melhorar? Olha, eu vejo sempre a crítica, ela é uma coisa que tem que ser construtiva, entendeu? Eu vejo que o basquetebol, ele precisa dar uma sacudida melhor. Nós precisamos fazer com que o basquete seja
gerenciado pelos amantes do basquetebol, porque o basquetebol é uma modalidade paralímpica maravilhosa, de uma plástica sensacional, e hoje nós não temos mais as competições, nós não temos mais os campeonatos. A quem é o culpado não cabe a mim julgar, mas eu ainda acredito que o principal culpado de tudo são os presidentes das entidades, que não brigam para fazer com que a pessoa com deficiência tenha o basquetebol. Hoje nós estamos perdendo atletas por handebol, estamos perdendo atletas por atletismo, porque a pessoa não joga, nós não temos um calendário, nós não temos nada. Não critico ninguém, porque eu acho que jogar pedra é muito fácil, ser espelho é mais difícil ainda, mas eu acredito que tem pessoas dentro do nosso país que poderiam dar uma linha ao basquetebol bem melhor do que está acontecendo, porque desse jeito nós vamos ter uma participação em competições internacionais muito difícil, porque se glorificar porque está competindo agora amistosamente, está ganhando, é uma coisa, oficiosamente é outra, como aconteceu com o Brasil e a Alemanha no futebol. E sobre o campeonato sul-americano, como você teve atletas da sua equipe participando, como você viu esse campeonato? Olha, eu já vou chegar na pergunta mais difícil. Eu tive na Copa das Américas, onde o Brasil foi campeão pela primeira vez, vale ressaltar, tanto masculino como feminino, foi o primeiro título do Brasil na Copa das Américas. Sensacional, uma equipe sensacional, e logo após eu tive a tristeza para mim de ter saído da seleção brasileira, porque eu estendi a bandeira do Pará. E no sul-americano foram 5 atletas minhas, que é uma surpresa muito grande, porque o All-Star Roda é campeão, o All-Star Roda Belém vice-campeão. Quando você tem os dois lá em cima e são convocados 5 atletas, fica alguma coisa no ar. E quando chega na competição, na hora que o negócio apertou, eu fiquei sabendo através de pessoas que foram as jogadoras do All-Star que deram uma ênfase maior para ganhar o título sul-americano. Não tenho nada contra o técnico que está hoje, só acho que quando ele fizer comentários a respeito das atletas, tenha cuidado, porque falar que as atletas não têm nível técnico é uma mentira tão grande. Nós entrevistamos o Thiago no último episódio, inclusive eu recomendo que você ouça. Ele falou coisas bem bacanas de todas as atletas, da equipe inteira. E mais do que isso, onde vem a minha próxima pergunta, que parte dela você já respondeu, sobre o seu desligamento da seleção e sobre o, entre aspas, boicote que algumas de suas atletas fizeram à seleção. Eu quero acreditar, eu tenho quase certeza que esse boicote não partiu de você, partiu delas, pelos motivos que elas e só elas interessam. Mas como foi esse desligamento? Você falou que foi porque estendeu a bandeira. Ou houve mais alguma coisa? Não houve nada, houve sim posicionamentos meus. Porque eu penso assim, se eu sou treinador, eu que mando, entendeu? Eu que decido, eu que ponho, porque na hora de perder sou eu culpado. Então eu sou um treinador em pessoa muito firme, muito forte. E eu acredito que está aí comprovado. O que faz uma equipe campeã é o grupo. O Bernardinho com o voleibol está mostrando, outros treinadores que têm essa filosofia estão mostrando que você tem que fazer um grupo, junto com o grupo, com as melhores jogadores e técnicos. Eu não sei de nada, foi o advogado da Confederação, Marcelo Geleia, que me chamou lá em Niterói, juntamente com o Enilson, e disse que o fato de eu ter estendido a bandeira do Pará causou problemas perante o CPB, ao Ministério, e naquele momento
eu estaria saindo da seleção brasileira. Eu acredito, pelo tudo que houve já do All-Star em termos da seleção, deveriam ter tido um pouco mais de respeito ao nome de Wilson Caju. Mas sem mágoa, eu já estive eu mesmo conversando com a presidente da confederação e disse que eu não tenho mágoa nenhuma. Pelo contrário, eu acredito que a confederação continue seu trabalho, que o Wilson Caju continuará o dele. No Mundial, antes de ser esse que passou o último, teve também esse negócio de boicote, onde todo mundo disse que o Caju tinha proibido as atletas de... Torna a dizer que, para mim, que tem um patrocinador forte, há 14 anos me patrocinando, eu jamais nem pensaria em fazer isso, porque isso ia fazer com que até causasse problema no patrocínio, que é a hora que você expõe a logomarca, essas coisas todas. Mas esse ano aconteceu de novo, teve umas atletas que pediram para não ir porque não estavam se sentindo bem. E conversaram com o treinador, não foi por trás, conversaram com o treinador e o treinador aceitou as mesmas acordos. Então não existe boicote das meninas, as meninas estão todas aí, eu só acho esquisito certos momentos que são chamadas atletas sem uma convocação do site, sem nada, até através de mensagem de Facebook, pedindo tamanho de material, pedindo isso, e a gente não sabe o que acontece. Mas eu penso que a confederação ela tem que pensar que a seleção não é da presidente, não é da coordenadora em si do Brasil, para que em 2016 tenha uma seleção brilhante. Você falar para mim, e aí, Caju, para ti acabou a seleção, isso daí é uma mentira, porque foi um projeto que eu fiz lá atrás, foi crescendo. Hoje está na mão do outro professor aí, que ele tenha sorte, que ele tenha luz, que consiga os objetivos. Mas só tenha cuidado com os comentários a respeito das atletas da All-Star Roda, porque é um trabalho feito com muito carinho. É tipo falar mal do seu filho, você jamais vai gostar. E fala sobre as suas equipes masculinas. Nós estamos com uma equipe renovada, uma equipe muito renovada. Hoje nós estamos com 40 pessoas, atletas masculinos lá. Tive uma perca de atletas em 2014, que antes do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, todo mundo pensava que o All-Star ia cair, ia mal. Reuni novos atletas, treinamos e estamos lá. Porque o All-Star nunca termina por perder atleta. Porque o All-Star é uma equipe que forma atleta, constrói atleta. Então, quando você pensa assim, você sempre tem atleta, entendeu? Nunca o All-Star vai morrer de inveja, mas vai matar muita gente de inveja. Porque o All-Star tem uma linha. O All-Star tem uma linha, uma filosofia. Eu digo, aproveitando que eu estou na cidade de São Paulo, é igual o Corinthians, é uma filosofia de vida. Se jogar no All-Star, você tem que ter o objetivo, início, meio e fim. E quando o cara sai do All-Star, ele tem certeza que ele está saindo porque ele não se adapta à filosofia, não porque o All-Star constrói alguma coisa errada. Ano passado, nossas equipes estiveram no mesmo campeonato, mas não competimos. Eu fiquei em terceiro nesse campeonato, mas eu já falei em programas anteriores, eu não achei que foi justo, porque nós jogamos 4 vezes, ganhamos 2 e perdemos 2. Perdemos o mesmo time e ficamos em terceiro. Teve gente que ganhou 3 e perdeu 1 e quase foi rebaixado. O sistema de disputa... Mas aí torna falar para você. O problema maior é que as pessoas que vão na Assembleia não vão com o objetivo de analisar o que seria melhor no basquetebol competitivo. Porque você pensa que a confederação ela faz basquetebol de rendimento ou alto rendimento. Se for para trabalhar só o esporte participativo, então não tem campeonato, faz festival. E as pessoas que vão não têm conhecimento nenhum. Eles votam, por exemplo, e o Caju vai dar uma proposta. Eu vou votar contra
Não porque a proposta é ruim, porque eu não gosto do Wilson Caju. Vira uma coisa quase que particular. Essa minha maneira de ser falando para você é que cria uma certa raiva de todo mundo do Wilson Caju. Eu sou uma pessoa direta nas minhas coisas, sou uma pessoa que amo o que eu faço e principalmente, cara, nunca vou deixar que as pessoas criem uma imagem negativa no clube que eu fiz com tanto amor. E você tem razão, como também eu ia cair, porque tinha só 10 equipes, então teoricamente já caiu as duas. Eram para ter duas, né? Era para ter 12. Aí me disseram que o 19º caía também. Eu tive numa reunião com o presidente, aqui mesmo em São Paulo, no campeonato, e ela disse que tinha tido equívoco, que ia analisar aquilo que ela... Nesse momento, eu acho que ela foi até bastante consciente, bastante realista, o bem do basquetebol. Falando exclusivamente sobre a figura do presidente, nós não falamos o nome dela nesse programa aqui. Eu, pelo menos, não falo para evitar problema. Eu já soube que eles ouvem a gente, então é bom ficar bem quietinho. Mas você acha que ela está fazendo um bom trabalho? Você acha que a CBBC, em geral, está trazendo um legado bacana para a seleção? Olha, eu tive para a seleção, para o basquete, sobre rodas. Eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com a presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de roda e disse para ela essas palavras que eu vou dizer aqui. Ela tem tudo a ver com cargo administrativo, com cargo de ir atrás, buscar recursos, essas coisas, tem tudo a ver, se identifica. Mas ela tem que fazer uma gestão coerente, com pessoas qualificadas em cada setor, para fazer o basquetebol andar. Você não pode cantar e assumir ao mesmo tempo. Então, para mim, é a falha que a presidente comete em determinados momentos, querer abraçar o mundo. Então, ela poderia muito bem ter ao seu lado pessoas qualificadas e capacitadas que nós temos dentro do basquetebol, e talvez o basquetebol tivesse aí muito bem deixado o legado, porque se fala muito em renovação, mas só no feminino, e o feminino foi que mais renovou, e o masculino continua a mesma coisa. Continuam com os mesmos dinossauros. Não estou dizendo que o jogador que tem idade não merece estar, desde que ele mostre dentro da quadra, mostre jogando, que ele merece estar. O basquetebol feminino vem crescendo. De repente, na minha visão, não era para mexer em nada. Ela deixa continuar. Aí porque o treinador tem um posicionamento, ou uma jogadora tem um posicionamento, não presta mais para a seleção brasileira. Eu não sei. Você carimbar uma pessoa que não, profissional que não presta, é muito ridículo. Mas eu espero que ela ainda tenha aí 2016 para trabalhar, 2015 para trabalhar, e que ela tenha sucesso. Porque eu sempre digo que eu não tenho, Deus não me deu o dom de estar criticando ninguém, porque eu não sei se eu seria presidente da confederação e estaria fazendo um trabalho melhor. Eu não sei te dizer. Às vezes eu até me atento para ser presidente da confederação. Deve dar vontade, sabe, para provar para mim mesmo que o que é que eu faria à frente da confederação. Mas infelizmente eu não tenho isso, porque eu tenho uma filosofia de vida bem diferente ao que eu precisa para ser um presidente de confederação. Estava pesquisando, ouvi umas fotos. Você esteve como auxiliar do que foi até então o maior título que a seleção masculina tem. Não era a seleção principal, era juvenil, mas o vice-campeonato mundial de 2001 em Blumenau. Você não vai lembrar disso, mas eu estava na semifinal daquele dia. Eu estava assistindo esse jogo. Eu sou de Santa Catarina, eu sou de Criciúma, e eu fui assistir. Eu não estava na final porque eu era garoto ainda, a mãe mandou eu voltar para casa. Eu fui sem ele saber. E eu queria que você contasse como foi essa experiência, qual foi aquilo sim deixou um legado, porque até hoje a base da seleção é aquele time. Primeiro, naquela seleção, eu fui, através do professor Gilson Ramos,
Doinha, convidado para ir para lá. Eu não sabia nem que eu era auxiliar técnico, porque eu tinha trabalhado com o professor Itamar numa Copa Sul-Americana que aconteceu na Venezuela. Chegando lá, o Doinha virou para mim e disse que eu seria auxiliar técnico. Foi o trabalho mais maravilhoso que eu fiz na minha vida, porque houve cumplicidade, companheirismo, houve fidelidade dos jogadores, todo mundo procurou colocar um objetivo que era chegar bem. E quando chegamos lá, a própria Mauri da IWBF disse que o Brasil iria participar, que ainda não tinha uma equipe para chegar. E foi quando surgiu esses grandes jogadores que até hoje aí imitam no nosso basquete, Marquinhos, Írio, Expedito, que saudade do Expedito, outros jogadores que tinham potencial, Pikachu, que depois parou. Esses caras foram tudo de uma harmonia com a comissão técnica espetacular. Ninguém acreditava que o Brasil chegasse lá. Entendeu? Então, no mesmo campeonato, quando nós já estávamos começando a mostrar a cara, existia uma conotação que aquela comissão continuaria, que os caras iam continuar, mas já tinha pessoas trabalhando que deveria mudar, que deveria ter aquelas velhas histórias que acontecem. Se você pegar o Marquinho, Berg, Írio, eles falarão coisas lisonjeadoras dessa seleção. Então foi o melhor momento do basquetebol. Eu fui vice-campeão mundial e tive um relato. Uma vez recebi comunicado da CBBC que eu estava usando o nome da seleção masculina para me engrandecer, porque eu nunca tinha sido nem técnico de seleção masculina. Eu tive no Parapanamês do México com o Silvério e essa sub-23. E eu respondi que eu tinha sido vice-campeão mundial, que não tentasse sujar o nome do profissional. Esteve nas duas. E fui pro feminino a convite do professor Gilson Ramos, que queria que eu fizesse um trabalho a longo prazo. E está aí o trabalho que hoje está na mão do outro professor. Ainda falando sobre o Mundial Juvenil, eu não assisti o jogo da final, assisti só o da semifinal. O jogo da final foi no detalhe, foi pouquinha coisa que fez o Canadá vencer. Lembrando que o Canadá, aquele time do Canadá, é o time que ganhou praticamente tudo. Tinha o Patrick Anderson, o Jay Johnson, o Abdi. Foi o time que foi campeão na última Paralimpíada. Grande parte dos jogadores estavam lá. Rapaz, foi uma bola no fim do Marquinhos, dos três que o juiz não considerou. Foi ali que o Brasil perdeu o título mundial. Entendeu? Foi o árbitro era americano? Era. Foi uma partida muita coisa. Emocionante, uma partida que a cidade de Blumenau, ela abraçou o basquetebol em cadeira, o ginásio lotado. Foi uma coisa que eu te digo, cara, é uma emoção que eu acho que eu vivi 2 Paralimpíadas, vivi esse Mundial, que eu jamais vou esquecer. Agora, lembrar da saudade, porque hoje em dia nossos campeonatos, nossos coisas, o nível técnico, fala, e uma das coisas que prejudicou muito o basquetebol, na minha visão, foi esse dinheiro, porque o atleta quer ganhar dinheiro, mas não quer treinar para ter aquele dinheiro. Então foi isso que... Mas acredito que o Brasil ainda tem uns excelentes jogadores. Vi ano passado em Niterói o campeonato Sub-23, onde tinha os garotos muito bons, mas não sei onde esses garotos estão. E quando chegam nas suas equipes, eles não jogam, não têm oportunidade. Então, renovar sim, é oportunizar. Eu acho que está na hora da Confederação criar um campeonato Sub-23 misto que possa oportunizar essas molecadas de jogar. Porque abrir a boca e dizer que eu sou técnico é muito fácil. Agora, ser treinador é uma coisa, ser técnico é outra, totalmente diferente. Qual a sua relação com o Thiago, se é que ela existe? Não o conheço. Não porque eu não quero conhecer, pelo contrário, é uma pessoa que se isolou de mim no campeonato, que ele foi indicado como
treinador, eu pensei que ele teria uma ética profissional, já que ele sabia que era o treinador antes de eu saber a notícia como era mais, deveria ter me procurado, conversado, que era uma opção profissional aquilo, que não tinha nada a ver, não me procurou. E no Campeonato Brasileiro em Manaus, onde ele foi para viajar pedra para convocar, ele também procurou se isolar, sem dar atenção, ele e o seu auxiliar técnico, e depois comentou que eu já era um técnico ultrapassado, que eu fiquei surpreso com isso. Mas cada um fala o que quer, não tenho mágoa, não tenho raiva. Se tiver de sentar um dia numa mesa e conversar, se tiver de centro, porque eu acho que o homem começa a ser quando ele reconhece os seus erros, os seus acertos. E eu também devo ter errado muito na vida, mas não tenho medo de expor meus erros, porque é através dos meus erros que eu acertei na vida. Quais são os planos para o futuro agora? Ser de novo, se Deus quiser, campeão brasileiro feminino. Vice terceiro? É verdade que vem com 3 times dessa vez? É, vemos um time de meninas até 15 anos. 15 anos? É, até 15 anos, teremos estar, infelizmente tem que fazer o... Onde que você acha esses meninos aqui? Eu pego uma Kombi e vou atrás na periferia, cara. Eu vou sair correndo, vou atrás, sento, converso, né? Já tive até situação de correr atrás da menina, a menina parar o guarda, que eu estava assediando ela, isso tudo já aconteceu comigo. Então acho que é por aí, porque todo mundo fala, mas é muito fácil você pegar o que está feito e levar para o teu time. Agora tu ir lá, dia a dia, telefonar, mandar mensagem, vamos lá, acredito em você, esse é um trabalho chato. Por isso que nós começamos às 10 horas da manhã e vamos até às 18 horas todo dia. É um trabalho que você tem que ser formiguinha, convencer a pessoa que ela pode ter um potencial. E a meta é essa, a meta é ficar entre os 6 na primeira divisão, subir para a segunda divisão com a segunda equipe. Vamos ver. Te dizer que eu vou ser campeão, vice-campeão em terceiro lugar, eu estarei sendo mentiroso. Que a minha equipe vem para apanhar de todo mundo, das garotinhas, mas vem para aprender o que é basquetebol. E também tem equipe, porque eu fico até preocupado. Todo mundo fala que o Brasil tem 10 equipes femininas, eu quero saber onde estão essas equipes. E quando a gente vai pro campeonato só tem 5. E 5 montadas de pega-pega, pega de uma aqui, pega uma aqui, forma uma equipe. Mas as minhas estão lá, entendeu? Tem meninas do Brasil todo telefonando lá para Belém, para ir jogar na minha equipe. Eu não quero porque a gente tem muitas meninas, eu acho que eu tenho que valorizar a minha terra, valorizar o paraíso, a oportunidade que ele tem, a oportunidade dele. Mas ainda vou ouvir, até eu acho que em 2016 vou ouvir falar de Luiz Castro. Nem que seja mal, mas vou ouvir. Procede a informação mesmo, essa informação é de verdade. Vão vir 3 equipes pro Brasileiro Feminino. 3 equipes aí mostrando mais força, entendeu? Estou esperando aí competições femininas que haveria até agora, não houve, mas estou esperando. Nós estamos tentando viabilizar uma competição internacional para essas meninas, que isso até ajudaria o treinador da seleção brasileira, né? Ajudaria, porque ele teria um radicado melhor para convocar, mas estou na expectativa ainda. É o ano que está terminando o primeiro semestre, até agora não se ouve falar de basquete. Nem da Assembleia se ouve falar mais. Essa Assembleia, eu já conversei com algumas pessoas, eles falaram vai sair na primeira semana de maio, mas ninguém fala o dia. Eu acho que é de propósito isso para dificultar a ida dos clubes, ou a ida de determinados clubes. Não sei não, é porque a inscrição do Parapan é 3 meses antes. Entendeu? O Parapan em agosto, né? O Parapan em agosto, julho. De repente, para não ter discórdia das convocadas, sei lá. Eu acredito que isso é assunto da CBDC, ela com os seus dirigentes é que tem que dar isso. Eu tô lá e vou à Assembleia, vou tentar junto na Assembleia
tem umas propostas para ver se melhora aí, principalmente o retorno do regional, da participação das equipes, o retorno das equipes femininas nos campeonatos masculinos, que foi isso que fez crescer o basquetebol. Essa cidade aqui, São Paulo, que ela se dê a mão para fazer o basquetebol crescer, porque eu tive um curso agora, ultimamente aqui, o pessoal da Inglaterra veio aqui e fiquei muito triste, porque um curso de primeiro nível, muito bom curso, que a Federação Paulista me convidou, que fiquei lisonjeado pelo convite, mas a quantidade de profissionais que estava fazendo era pouquíssima. E isso fica aquela pergunta, será que todo mundo já sabe demais, não precisa mais fazer um curso? Entendeu? Não sei, mas acredito que a gente tem que dar a mão para a montória, nós temos muito a aprender. Um técnico tem que ouvir o outro, o técnico tem que sensibilizar o outro, ver ir para os campeonatos brasileiros e quando chegar à noite dar uma volta, porque não se sentar os técnicos e falar sobre defesa, ataque, sistema tático, a melhoria do basquetebol, não só os técnicos, os próprios atletas, como melhorar o comportamento do atleta, como melhorar a higiene do atleta, como melhorar a saúde do atleta. Isso seria, eu acho, uma parte do Campeonato Brasileiro que poderia ajudar. Não é chegar depois das 6 horas da tarde, ficar no oba-oba, que isso cria uma imagem até negativa para a nossa modalidade. Bom, obrigado por falar com a gente. Eu fiz questão de te buscar no aeroporto para finalmente a gente conseguir ter essa conversa. Acho que foi bastante esclarecedora. Eu tenho uma última pergunta antes de você dar tchau para quem nos ouve. Se houvesse um contato da atual comissão técnica, tanto da seleção masculina quanto da feminina, você toparia participar ou pelo menos toparia conversar? Rapaz, a humildade... Sinta-se à vontade para não querer responder. Não, pelo contrário, a gente nunca deve fugir das perguntas. Quem faz da pergunta é uma pessoa covarde. A humildade é o ponto de partida. Eu sou humilde para dizer que eu estou aprendendo. Todo dia eu aprendo. Eu aprendo até com um garim, com um mendigo, não desrespeitando eles. Eu aprendo alguma coisa. Eu aprendo escutando, aprendo analisando. Então seria um prazer enorme me sentar com as pessoas e conversar sobre basquetebol. Porque eu não sou mais nenhum garoto, né? E preciso entender as coisas que acontecem. Quem sabe um dia eu possa criar um centro de treinamento e de recuperação de pessoas com deficiência, uma filosofia bem estabilizada. Esse seria um prazer enorme. Eu não tenho mágoa de ninguém, apesar das minhas palavras aqui talvez vá trazer alguma coisa prejudicial para mim, mas eu não posso ter medo. Porém, ter medo que meu país está na situação que está. Todo mundo tem medo de pôr a cara, para bater. A gente tem que pôr a cara, respeitando todo mundo, sem ofender todo mundo, porque eu acho que o que seria do preto ser o vermelho? Entendeu? Até eu brinco, que seria preto do vermelho, não existiria o Flamengo. Então, eu estou aqui, um dia que me chamarem para conversar, que se tu me perguntares, tem anseio de seleção? Tenho, com certeza. Tenho, porque eu acredito que o meu conhecimento me ajudaria. Mas, infelizmente, as pessoas acham que não. Fico triste com os comentários que eu sou ultrapassado, mas está em meu trabalho. Meu trabalho é que mostra a minha cidade, por exemplo, eu ganhei uma premiação que eu nunca pensei em ganhar, um treinador, e isso daí também engrandece. Engrandece estar conversando contigo, engrandece que isso daí pessoas vão escutar, devem criticar, uns criticam, acho legal, mas eu não posso. Essa é a marca de Wilson Caju, essa é a marca. Errar, errei bastante na vida, mas quem não errou? E quando a gente erra, a gente tenta consertar. Eu erro tentando consertar a minha vida. E eu agradeço no coração a oportunidade, agradeço mesmo, cara, porque isso daqui que eu fiz agora, há muito tempo eu queria fazer. Eu não tinha oportunidade, porque como eu moro distante dos grandes centros, as pessoas às vezes acham. E às vezes lá na minha terra a gente fica uma pergunta: se o All-Star fosse em São Paulo,
Se o All-Star fosse em Recife, se o All-Star fosse no Rio, será que não tinha outra conotação? Ou porque é no Norte, as pessoas acham que no Norte não tem profissionais ou não tem atletas capacitados que estão representando o país como representou até hoje? Essa é a pergunta que fica para todo mundo me responder. Se esse projeto fosse uma grande capital, será que não tinha uma conotação? Não sei. Você se refere que vocês seriam mais respeitados como atletas e como profissionais se tivessem por aqui? Isso. Eu não desrespeito a minha cidade. Eu amo o meu estado, eu amo a minha cidade e ainda digo mais. Tudo que eu fiz dentro da minha cidade. Entendeu? Eu não precisei sair da minha cidade nem contratar jogadores para jogar nas minhas equipes. Foram todos oriundos da minha cidade. Foram todos oriundos dos municípios do meu estado. E está lá o potencial que está. Essas meninas estão lá, entendeu? Como nós temos jogadores, tem uma época que a seleção sub-23 masculina foram 5 jogadores do meu estado, do meu clube. Já tem jogador para a seleção masculina municipal. Então, em todas as coisas já teve jogadores novos da roda. Agora, o que falta entender porque utiliza toda a região onde tem dentro da seleção ou atletas convocados da seleção. Por quê? Será que não tem aí? Você não entende. Eu não entendo, isso daí é uma coisa que é minha mesmo. Bom, o Thiago já respondeu essa pergunta, eu convido o senhor para ouvir o que ele falou. Eu acho que você vai mudar de opinião, ou melhorar de opinião em relação a ele. Eu achei muito legal a conversa com ele e nós já convidamos o técnico da seleção masculina principal para participar aqui com a gente. Ele não se manifestou ainda, o convite está feito. Amanhã, vou estar datando o programa agora. Amanhã de manhã eu vou assistir o jogo da seleção. Se o senhor quiser, eu posso ir te buscar. Nós estamos com vontade de ir lá. Eu estou com 2 atletas que vão participar do atletismo aqui, que são basqueteiros. A Débora Costa e o Hildo Saldanha. E a gente está com vontade de ver, uma oportunidade de ver a seleção brasileira contra a Argentina, uma oportunidade de ver o basquetebol no Brasil. Eu acredito que também nós temos esse interesse muito grande de assistir. E para mim é normal. O senhor tem meu telefone, se eu vou amanhã de manhã assistir a partida, se quiser carona, me avisa. Tudo bem. É um prazer. Obrigado de novo por falar com a gente. expressobcr@gmail.com, expressobcr.com.br. Nós respondemos todas as perguntas, nós respondemos todos os questionamentos. E até a próxima. Obrigado, Caju. Eu que agradeço, fundo do meu coração.